Senhor Jesus, Divino Mestre, é com alegria que nós aqui nos reunimos novamente, sob o teu amparo e inspiração, conectados com a nossa casa, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para a realização de mais uma noite de estudos, hoje sobre o Livro dos Espíritos. Nós pedimos o amparo espiritual, o auxílio, a inspiração, para que o nosso trabalho transcorra no clima de fraternidade, de amizade, possamos entesourar conhecimentos, intercambiar ideias no clima evangélico, que sejamos felizes nas abordagens, que os estudos também sejam proveitosos para os espíritos que estão em tratamento na nossa casa, em estágio de trabalho, de estudos, aguardando o futuro, o retorno para uma nova existência, transferência para esferas espirituais. Que todos nós, em conjunto, possamos avançar no conhecimento espírita, progredir intelectual e moralmente, qualificando nossos espíritos pelos bons sentimentos e conhecimentos elevados, para que nós, no mundo, possamos atuar, Senhor, como teus multiplicadores, buscando atuar como instrumentos da consolação, do Consolador prometido. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos inspirem, nos amparem hoje e sempre. Muito bem. Como nós propusemos na semana passada, o nosso tema hoje, ainda dentro do capítulo 3, que trata da pluralidade dos mundos, da criação, pluralidade dos mundos. Temos aí uma dissertação de Kardec, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Nós propusemos aos amigos um estudo mais dinâmico, em que os amigos, nós fizéssemos a leitura em casa e destacássemos alguns pontos que fossem interessantes ou que despertassem dúvidas. E então, nesse momento, eu passo a palavra para quem, por exemplo, já fez ou gostaria de, mesmo que não tenha feito, já tenha estudado e queira trazer alguma consideração. Pode ser assim? Quem gostaria, então, de começar aí? Alguém já tem aí alguma coisa para... Na verdade, Kardec aqui está fazendo um apanhado do que já foi trabalhado e acrescentando aí algumas ideias, porque nos tempos ali da codificação, predominavam fortemente ainda no terreno religioso as ideias da criação instantânea do mundo por Deus, criação de Adão e Eva, de Adão do pó da terra, do barro, e Eva da costela. Nós já estudamos isso nos estudos das reuniões que tratamos aí de Gênesis, estudo miudinho de Gênesis. Então, se alguém não tiver nada para acrescentar, não quiser acrescentar, nós vamos então pular para o capítulo 4, porque uma leitura aqui desse texto vai tornar um estudo um tanto quanto cansativo, que é um texto longo. De acordo? Alguém tem alguma coisa para falar ou vocês aí não consideram que não é necessário falar alguma coisa? O que vocês acham?
Eu acho que a gente pode ir para o próximo capítulo, Certo? para a gente poder, inclusive, ter uma leitura mais dinâmica. Sim, perfeito. Porque, inclusive, é sobre essa questão da formação dos né, Adão, Eva e a formação dos povos, está bem claro isso também, né? Sim, naquele tempo lá nos tempos iniciais da codificação, isso era ainda uma polêmica, isso ainda era, havia ainda uma forte influência da igreja. Então a igreja ainda, de certa forma, dominava as consciências. Lentamente a ciência, a filosofia vinham aí rompendo, digamos assim, o cordão umbilical com a igreja, mas esse tipo de crença ainda era bem viva. Então vamos lá, capítulo 4 do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto, inteligência e instinto, opa, seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Vamos lá, vamos lendo aqui, e os amigos aí têm o direito, prerrogativa de, a qualquer tempo, interferirem, tá? É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Vamos avançando aqui para a gente ir entendendo o assunto. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal unificada, ou seja, tem a sua origem, como tudo, no fluido cósmico universal. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Isto é consequência do que dissemos. Vamos avançando aqui, porque esse assunto aqui nós vamos entender na medida que vamos lendo aqui. Eu vou trazer também a contribuição aqui de André Luiz nos domínios da mediunidade. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos?
ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, nós estamos vendo aqui que os espíritos estão englobando no perispírito a origem desse fluido elétrico, dessa energia elétrica animalizada. É isso aí, Arthur? Nós sabemos, por exemplo, pelo pesquisas de espiritualistas de outras denominações, que existe um corpo chamado duplo etérico. Duplo etérico, que é o corpo vital, chamado corpo vital, que está aí. Ele seria uma ponte entre o corpo físico e o perispírito. Então, espírito, perispírito, duplo etérico e o corpo físico. Esse duplo etérico, ele desintegra-se pouco tempo depois da morte do corpo físico, porque ele é um conjunto, é o conjunto das energias necessárias para a vida orgânica. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, um trecho nos domínios da mediunidade. Está falando aqui de um fenômeno de desdobramento. É o capítulo 11, desdobramento em serviço, nos domínios da mediunidade. Vou ler só um pequeno parágrafo aqui, que fala do que nós estamos dizendo. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Então, André Luiz, o Hilário, companheiro André Luiz, vai dizer assim, aqui vemos desse modo a exteriorização da sensibilidade. Eu me lembro que quando eu estava me iniciando no estudo do Espiritismo, depois de ler os livros da codificação, eu li a maioria dos clássicos dos pesquisadores do tempo de Kardec. Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, Alexandre Aksakov e outros tantos lá. É uma literatura que me interessou. Hoje essa literatura interessa muito pouco. Nós não vemos mais os espíritas novatos estudando esse assunto, estudando esses livros. E eu me recordo que os pesquisadores, os experimentadores, falavam no fenômeno da exteriorização da sensibilidade. Então, o que acontece? Quando o médium desdobra e esse corpo vital, ele se exterioriza junto com o perispírito ali, quando os experimentadores notaram que quando eles feriam o ar próximo ao médium, o vácuo, o vazio, o médium sentia dor, porque o perispírito estava deslocado ali naquela área. Então, a sensibilidade também tinha deslocado. Então, nós vemos que é realmente um corpo
constituído por uma energia, que não é uma abstração, porque os experimentadores, eles espetavam o ar, o vazio, próximo ao médio, e o médio sentia dor. Então, por isso que André Luiz está dizendo assim, ó, ele vai dizer assim, ó, formado por emanações neuropsíquicas e pertencem ao fisiológico. Então, são energias que estão, que transmitem a sensibilidade, por exemplo, para os nervos e daí para o cérebro. Evidentemente que, lamentavelmente, com o espiritismo sendo trazido para o Brasil, aqui no Brasil, perdeu-se o interesse pela experimentação, pela pesquisa. O espiritismo ele foi conduzido por espíritas eminentemente místicos e religiosos e abriram mão, digamos, do aspecto científico do espiritismo. Então aí nós tivemos aí toda aí uma polêmica ao longo do tempo, que inclusive com a imposição das obras de João Batista Rusteng, que são obras contrárias ao conhecimento espírita experimental. E negam, que contradizem todo o trabalho experimental científico feito por Kardec e por tantos outros. Então, essa obra foi adotada pelos espíritos aqui no Brasil desde o início, final do século XIX, início do século XX. E um trabalho de pesquisa nunca mais foi feito, assim, de cunho sistematizado. Daí, nós termos enveredado por um terreno, um sistema de igrejificação da doutrina espírita, um sistema místico, sem questionamento e sem estudo, sistematizado por um conselho, por exemplo, das obras mediúnicas, e assim, ao longo do tempo, cada médium foi editando o que psicografava, sem o controle, sem o cotejo. Aí temos, então, as complicações que temos aí no movimento espírita, obras mediúnicas que trazem ideias complexas. Então, inclusive, eu particularmente, eu tenho um projeto nutro a pretensão de nós ainda conseguirmos, no devido tempo, se isso tiver o respaldo da espiritualidade, nós, uma ou duas vezes por mês, fazemos uma reunião mediúnica voltada para a pesquisa, para o diálogo com os mentores, recepção de mensagem dos mentores. Eu já conversei sobre isso com o Edson, e estamos aí amadurecendo a ideia, porque nós vamos precisar do apoio dos médiuns. Então, os médiuns, seria necessário que os médiuns tivessem disponibilidade, uma ou duas vezes por mês, fazer esse trabalho, senão não tem sentido também. Então, vamos ver se nós conseguimos, se é possível, se isso tem o respaldo da espiritualidade, porque nós temos médiums ali, particularmente duas médiums, uma, por enquanto, não pode trabalhar conosco por motivo familiar, mas nós temos duas médiums que têm condições de atuarem nesse tipo de trabalho. Mas vamos aguardar o tempo. Vamos aguardar o tempo e ver se isso é pertinente. Então, bom, é isso que eu queria dizer, amigos. Alguém quer dizer alguma coisa sobre
Pode falar, Ilana. Então, Júlio, dentro dessa definição aí, que está bem explícita, tá compreensível, mas é possível também afirmar que esse princípio vital, ele é como se fosse uma força motriz, é o que move realmente a nossa matéria? Sim. Não, deixa eu só completar aqui. A matéria é o comum entre o orgânico e o inorgânico. Os dois possuem a matéria. Isso. Mas o orgânico, ela é uma matéria que necessita do fluido vital para ter a conexão espiritual. Para que haja a conexão entre a matéria e o No espírito. nosso caso, seres humanos, Sim. é o que faz a conexão. Sim. Né? O inorgânico, não. O inorgânico é apenas matéria, simples e fato, é físico, matéria e ponto. Né? E dentro dessa conexão entre o fluido vital e o espírito, vai ter ali no meio o perispírito fazendo a conexão das partes, correto? É o contrário. Entre o perispírito e o corpo tem o. Vamos colocar assim em escala hierárquica. O espírito, o perispírito, o fluido vital e o corpo. Tá. Então, assim, parece, à primeira vista, o que parece é que o perispírito gerencia ali o fluido vital. Não sei. Sim. Então, nós Tá. vemos. Sim. E a condição, por exemplo, a comunicação dos espíritos com o mundo material se dá basicamente em função do princípio vital, não é isso? Não. A comunicação é via perispírito. Tá. O intercâmbio mediúnico se dá pela expansão do perispírito do médium. É como se fosse uma antena digital lá e recebendo a nossa antena é analógica ainda. Do médium vai ser uma antena digital, fazendo uma brincadeira. Uma boa analogia. O Kardec, por exemplo, estudando o Livro dos Médiuns, nós vamos chegar no Livro dos Médiuns ainda, ele vai dizer que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Ela é orgânica. Ela é neutra. Ela depende da genética. Então, o que a genética tem que permitir? A organização genética, a organização biológica, o corpo precisa ter uma certa organização genética que possibilite a expansão do perispírito. Essa é uma questão orgânica. Então, os médiuns mais ostensivos, eles trazem uma condição orgânica que permite uma maior expansão do perispírito. Por isso que aí nós vamos ver a variação de graus de mediunidade, por exemplo. Certo? Quanto mais expansão do perispírito, maior capacidade do médium e vai ser maior o leque de possibilidade desse médium. Mas eu só não entendi a questão genética. A questão genética que eu não compreendi. Nós ainda temos que estudar muito o assunto, mas o Allan Kardec define que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Tá. Não é uma faculdade do espírito. Pois é, eu imaginava que a facilidade da comunicação ela estava no tratamento do espírito, inclusive antes do processo encarnatório. Sim, porque aí ele vai receber, eles vão fazer operações em nível genético para que as células do corpo físico permitam a expansão do perispírito. Porque não. Entendi. Porque se você vai estudar, por exemplo, o perispírito na Gênese, Kardec vai dizer que a união do perispírito com o corpo é feita átomo por átomo. Átomo por átomo, célula por célula. Mas, então, Júlio, quando... Para que o perispírito possa se expandir, é preciso uma faculdade genética que permita o
desimantação, vamos colocar assim, do perispírito. Porque senão todo mundo teria mediunidade, a profusão. E a Terra teria um hospício a céu aberto. É verdade. Porque todo mundo tem mediunidade, num grau qualquer. Todo mundo tem. Mas por que a mediunidade não é tão efusiva e generalizada para todos os seres? Porque senão a Terra seria um hospício a céu aberto. Já imagina se todos tivessem a capacidade de um contato direto e restrito, generalizado com os espíritos. Por enquanto não é possível. Tá, e uma outra questão, Júlio, é saber o seguinte, se a comunicação, ela depende também da afinidade do espírito, né? Do espírito com... Sim. E essa afinidade, ela perpassa pelo princípio vital? Não, a afinidade é processo de espírito para espírito. Ah, tá. O princípio vital é um conjunto de energia que vai dar vida, vai alimentar, vamos colocar assim, o corpo físico. Mas essa energia, ela não varia, não? Tanto que ele desintegra, esse corpo vital desintegra depois da morte. A afinidade a qual você está se referindo é processo mental de espírito para espírito. Ah, tá. Não perpassa pelo fluido vital, não. É perispírito a perispírito. E essa energia vital, esse princípio vital, ele também não tem classificação, não? Ou qualificação do tipo de energia? Não, nós não temos em espiritismo pesquisas que buscaram identificar essas minúcias, não. Não temos, eu não tenho conhecimento também de outras correntes que tenham. Não tem esse conhecimento. Que tenham feito aí um levantamento aprofundado dessas energias, que não parece ser de muita utilidade, não. Sinceramente falando. Porque esse é um conjunto de energia para a manutenção da vida. Manutenção do calor, processos biológicos. Quando nós desencarnamos, ele desintegra. Então não tem relevância. Ele não tem relevância para uma força neutra própria para manter a vida orgânica, tá? Tá bom. Agora, a questão de afinidade com o espírito é questão de pensamento e sentimento. Uhum. Ok? Mais alguma coisa aí, amigos? Ok, eu só achei que essa questão da energia tinha relação, por exemplo, quando o médium teve um dia, por exemplo, turbulento, e aí no momento do trabalho a energia dele pode estar uma energia mais carregada, mas não é essa associação. Não, essa aí não, essa daí não. Essa energia mais carregada é a energia mental. Mental, tá. Energia mental do binômio pensamento-sentimento. Ok, esclarecido então. Ele pode ter uma baixa na energia. Por exemplo, o ideal é que o médium, o trabalhador da desobsessão, o ideal é que ele até faça um repouso depois do almoço, por exemplo, para ele chegar bem forte, bem sereno, bem equilibrado nos trabalhos. Não sendo possível, o médium vai se recompor de um dia de trabalho na próprio momento de preparação, pela prece, pelo estudo, em que os espíritos vão repor ali as energias dele. Entendeu? A energia vital pode impactar no desempenho, porque se o elemento não estiver bem fisicamente, ele não vai trabalhar de forma adequada. Isso pode acontecer se o médium estiver doente, se o médium tiver tido um dia de trabalho muito difícil, problemas muito sérios, ele pode ter uma baixa na energia vital. E vai impactar na reunião, porque ele vai estar com o corpo físico enfraquecido.
Certo? Mais alguma coisa, Arthur? Então, ó, aqui fica claro que estão falando de uma energia elétrica animalizada. Fluido ou energia é a mesma coisa, tá? Aqui está sendo englobado no perispírito, tá vendo? É o intermediário, ela existente entre espírito e matéria. Porque no tempo de Kardec particularmente, não tinha tempo para entrar em detalhes de duplo etérico, corpo mental. Não era o objetivo dos espíritos superiores entrar nesses detalhes naquele momento. O objetivo é a comprovação da vida espiritual, da reencarnação, o ensinamento sobre a evolução, necessidade da transformação moral, e pesquisas posteriores iriam complementar o que não se pôde fazer naquele tempo. Por exemplo, no tempo de Kardec, ele não pôde estudar as esferas espirituais, as colônias espirituais, não pôde estudar com mais profundidade o perispírito, e vai por aí. Teve que lançar as bases. O tempo era escasso, o tempo era curto. Nós poderíamos ter, aqui no Brasil, nós poderíamos ter tido um trabalho mais balizado nessa área, porque nós tivemos médiums aí que tinham muita capacidade. Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, o próprio Valdo Vieira, que depois se afastou, trabalhou com o Chico. O Chico dizia que ele era um médium mais completo que ele mesmo. Enfim. Mas, quem sabe isso vai voltar a ocorrer ainda no tempo aí, no médio ou longo prazo, não sabemos. 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. Então, nós vemos aí que ele é uma energia neutra. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela não recebe, não o dá. Mas, se a matéria, o corpo orgânico, não estiver unido ao espírito, ele também é uma massa sem vida. Então, para que haja vida, é preciso o espírito, o perispírito e essa matéria, e essa energia vital animalizada, fluido elétrico animalizado. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, foi o que a Elana disse aí. Ao mesmo tempo em que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Alguma coisa a acrescentar aí, amigos? Física pura, hein, Júlio? Uma física que ainda não abordada pela humanidade, não é? Pela nossa ciência, que está aí nessa área e está engatinhando, mas é física. Vamos em frente?
A vida e a morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Resposta mais simples seria impossível. Curto e grosso. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? O coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. O coração é a bomba que mantém o fluxo sanguíneo. Se o coração é mortalmente ferido, vai cessar o fluxo sanguíneo, morre. Mesma coisa acontece com o cérebro. O cérebro também morrendo, cessa a vida do corpo. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu, que é o que o André Luiz vai dizer aqui. Ele se desintegra depois da morte. Depois da morte não tem mais necessidade do perispírito manter aquela massa de fluido vital ali que vai prendê-lo na matéria, porque é uma energia mais grosseira. Digamos, é uma energia mais pesada, vamos colocar assim. Que vai manter o perispírito. Se o perispírito conservasse esse fluido vital, ele teria dificuldade, ele não conseguiria se afastar do solo planetário, das regiões mais próximas aqui da crosta. Diga lá. Então, de forma ilustrativa, no ato da morte, o espírito não tendo consciência que desencarnou, aí ele, na tentativa de se comunicar, ele não consegue, exatamente porque ali foi rompido esse fluido vital. Foi rompido o fluido vital, o cordão de prata, também, o cordão de prata, que é o feixe. Vamos colocar assim, para quem tem automóvel, o chicote, que mantém ali as forças do perispírito ligadas ao corpo. O cordão de prata se rompeu, não tem mais volta. Tá, mas no campo agora mais místico, que eu quero certificar se fica alguma resquício de energia quando eles falam que é que pode ser aproveitado por espíritos da erraticidade. Sim. Então não é místico isso, não, isso é verdade, né? Sim, exatamente. Por exemplo, quando da desencarnação, estudando as obras de André Luiz, aqueles espíritos que têm mérito, tiveram uma vida digna e nobre, uma vida estribada no bem, os espíritos retiram rapidamente os fluidos vitais que ali ainda permanecem, para evitar a vampirização do cadáver pelos espíritos viciosos do mundo espiritual. Os muito viciosos, eles vão ficar presos ao corpo ainda um certo tempo, por causa da estreita conexão, ligação magnética, energética com o corpo. Um tempo mais ou menos longo, até que essas energias se esgotem naturalmente. No caso do suicida, demora. O suicida, de um modo geral, ele permanece ainda ali preso ao corpo pelo tempo que faltaria para completar aquela existência. Então, o suicídio, por exemplo, é um fenômeno complexo. E lógico que tem variações em função do grau de consciência, em função do estágio ou não de nulidade moral,
conhecimentos mais avançados, religiosos, e vai por aí. Nós vamos estudar o suicídio mais à frente ainda. Júlio, Diga lá, Fernando. desculpe se eu vou interpretar mal, mas o princípio vital, ele se assemelha muito àquele princípio do panteísmo? Não, o panteísmo é uma doutrina. O panteísmo é uma doutrina que diz que cada um tem uma parcela de Deus. Não, mas eu estou dizendo assim, em termos materiais. Não, o panteísmo é uma doutrina que prega que cada um dos seres vivos tem uma parcela de Deus, tem nada a ver com o fluido vital. Isso é panteísmo. Pan, geral, difundido, generalizado. Ismo, doutrina. Panteísmo. Pan, teo, de Deus. Ismo, doutrina do Deus que está em tudo. Cada um teria uma parcela, seria uma parcela. Não é que Deus estaria em tudo, não. Cada um seria uma parcela de Deus. Isso é panteísmo. Sim, sim, eu entendi bem, mas eu estou dizendo em termos materiais. Não, então você tem que trocar o termo. Panteísmo é uma coisa, o que está querendo dizer é outra. Tira o panteísmo fora. Seu problema aí está com a semântica, com a palavra. O que você quer dizer? Qual é a sua ideia? É a fonte, né? Não, está aqui, ó. Uma O fonte, princípio vital é volta à uma massa de onde saiu. Ele faz parte de uma massa de Exato, energia que permeia o planeta. exatamente. Aí os espíritos retiram, os encarnados, os seres vivos, a partir da união do princípio inteligente ou do espírito com o corpo, retira uma parcela desse fluido vital ao longo da vida. Depois devolve, certo? Certo, certo. Você estava confundindo duas coisas aí que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mais alguém quer trazer alguma ideia, amigos? Falar alguma coisa? Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. Aurem na fonte universal. E, evidentemente, como nós vivemos num planeta, essa fonte universal, o planeta tem uma parcela da fonte universal. Digamos, um reservatório. Porque, evidentemente, que esse princípio vital ele vai ser caracterizado pela matéria do corpo planetário, e de acordo com a biologia dos seres orgânicos daquele plano, certo? Na fonte universal, o princípio da vida e da atividade o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir, pela morte. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando dessa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer essa harmonia, o funcionamento dele cessa, como o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque
por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial, ou seja, conecta na tomada, ou liga lá, aciona lá o contato elétrico dentro da máquina, que vai estabelecer a conexão, aquela centelha que vai conectar com o fluido que vem pela rede elétrica. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Por exemplo, entre nós humanos, há elementos que, por uma necessidade em função do passado, do reajustamento, até em termos de expiação, eles vão ter um corpo físico débil, que vai ter, evidentemente, uma dificuldade em acessar esse fluido vital com abundância. Então, nós vemos aí a questão da genética, que é gerenciada. A questão da genética, ela é gerenciada pelo espírito. Só um minutinho aí que eu já vou... Essa questão da genética, ela está atrelada às matrizes do perispírito, certo? No caso de médiuns, pelo que nós entendemos, os espíritos fazem o arranjo lá na planificação, na preparação da reencarnação, na preparação do futuro corpo, onde vão se encontrar as matrizes causais que vão modificar, digamos assim, ou atrair esse ou aquele cromossomo, ou melhor, esse ou aquele óvulo que contém um conjunto cromossômico que vai se casar com a necessidade do espírito. É o perispírito. Então, os espíritos fazem os projetos perispiríticos, no caso dos médiuns, e já vão atrair ali, nesse caso dos médiuns, a reencarnação, de um modo geral, ela é feita em bases naturais. Base da lei natural. Nos casos dos espíritos que trazem determinadas tarefas, no campo da mediunidade, por exemplo, no nosso caso aqui, o que é que acontece? Os espíritos têm a permissão divina para alterar, na base da misericórdia, preparar aquele perispírito para que o corpo físico dê as condições que o médium precisa. Quando a humanidade tiver atingido um grau suficiente de desenvolvimento intelecto moral, então esses processos serão gerenciados de forma natural, não será necessária a intervenção especial dos planejadores lá no mundo espiritual. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês aqui. Livro Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos, capítulo 7, Evolução e Hereditariedade. Temos aqui hereditariedade e afinidade, e em seguida geometria transcendente. É um texto que esse capítulo foi psicografado pelo Valdo Vieira. Deixe-me só confirmar aqui. Qual capítulo? Capítulo 7, Evolução em Dois Mundos. Certo.
Geometria transcendente. Deixa eu achar aqui. Calma. Eu vou ler só o final aqui do último parágrafo, que já é longo, tá? Mas vocês vão prestar atenção no final. Eis porque, interpretando os cromossomos à guisa de caracteres em que a mente inscreve os corpúsculos celulares que a servem, as disposições e os significados dos seus próprios destinos, isso é em base inconsciente. É em base inconsciente. A mente inscreve nos corpúsculos celulares que a servem as disposições e os significados dos seus próprios destinos. Isso é natural e inconsciente, tá? Em certos casos, os espíritos vão atuar. Mas o reencarnante não tem consciência desse processo. Nós ainda não temos condições de entender. Então, é assim que o elemento, vamos falar aqui no exemplo raso, que cometeu suicídio dando tiro na cabeça, por exemplo. Ele vai promover um desarranjo no perispírito, que é a matriz do corpo físico. Esse desarranjo vai passar naturalmente esse desarranjo naturalmente vai influenciar os cromossomos ou atrair os cromossomos danificados presentes ali naquele conjunto de óvulo, de espermatozoide, já que o óvulo já está ali selecionado, certo? E aí pode haver intervenção também da misericórdia. A misericórdia pode atenuar. Misericórdia, porque a misericórdia é exercida pelos espíritos. Deus não exerce ação direta na matéria. Quem exerce a ação direta na matéria são os espíritos, os agentes. São uma das forças da natureza. Então, os espíritos técnicos têm a prerrogativa que a misericórdia confere de interferir quando há um determinado mérito daquele que vai renascer, para atenuar ou até para agravar, segundo a circunstância. Então, vamos lá. Eis porque, interpretando os cromossomos à guisa de caracteres em que a mente inscreve, os corpúsculos celulares que a servem, as disposições, os significados dos seus próprios destinos, caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos, genes aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos, e tomando os bióforos nesses pontos como sendo os grânulos de tinta, não se preocupa com isso não, tá? Isso aqui não importa para nós não, que os colorem, será lícito comparar os princípios germinativos nos domínios inferiores aos traços da geometria elementar, que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução, para encontrar nesses mesmos princípios, nos domínios superiores da alma, a geometria transcendente, aplicada aos cálculos diferenciais e integrais das questões de causa e efeito. Então, lá no mundo espiritual, os espíritos aplicam para a preparação das reencarnações cálculo diferencial e cálculo integral, que aqui na Terra foram desenvolvidos por Newton, Leibniz ou Pascal. Deixa eu só criadores do cálculo diferencial. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Porque naquela época eles disputavam a autoria. Criador do cálculo diferencial integral. É Newton e Leibniz. Dois matemáticos aí de peso. Eles disputavam lá vamos colocar assim, a patente do cálculo diferencial integral. Tinha uma polêmica lá. Então, na prática, não se sabe ao certo. Atribui-se a Newton, me parece.
mas não se sabe ao certo mesmo quem foi. Então, vocês vejam aí a complexidade do assunto. E isso aí envolve. Vamos lá. A quantidade varia segundo as espécies e não é constante. Requer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns lá se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente, foi o que nós falamos aqui. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida. Se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm, os alimentos. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida a vida prestes a extinguir-se. Aí estamos falando aqui da transfusão de sangue pelo passe, por exemplo. E aí, amigos, o assunto hoje foi mais árido. Eu ia comentar esse final aí, que a atividade do passe ela é uma sessão de fluido vital. Sim. Né? Casado com energias espirituais também. Sim. Eu costumo falar, inclusive, que passe, além de ser remédio, ele revitaliza, né? Sim. A pessoa fica até melhor. Mas eu queria só questionar uma coisa que eu até perguntei para Elana aqui na hora que você estava falando aqui. No caso do suicida, né, que por uma intervenção egoísta ele cessou a vida física, né, naquele exato momento, existe uma marcação no seu perispírito, igual você havia comentado aí, né? Vamos dizer que o seu perispírito fica marcado, correto? E no caso de uma pessoa que está sob coma? Vai variar do grau de evolução dessa pessoa. O espírito pode estar ali junto com o corpo dormindo, como ele pode estar exteriorizado trabalhando na esfera espiritual. Mas a energia vital permanece ali enquanto o corpo estiver ali. Ali está, o duplo etérico está ali junto. Porque o perispírito, quando você desdobra, isso aqui ficou claro aqui nesse texto do André Luiz aqui, ó. Esse elemento aqui, ele estava tendo uma dificuldade no desdobramento, porque no primeiro momento o corpo vital estava junto. Então ele teve que devolver o duplo etérico para o corpo para ele poder avançar lá no trabalho de desdobramento. Uhum. Então, se o corpo vital não ficar com o corpo, o espírito não vai conseguir realizar os seus trabalhos no mundo espiritual, vai ficar ali junto. Então, você pode ter, nesse caso de coma, por exemplo, vamos supor um espírito muito devedor, muito complicado, que tenha adquirido muitos inimigos, tenha muitos obsessores, perseguidores, entra em coma lá por um problema qualquer. A espiritualidade pode mantê-lo ali, adormecido, porque ali ele está resguardado dos perseguidores. Aí, durante o tempo que ele está ali resguardado, os perseguidores começam a se afastar. Um é convencido e perdoa, o outro reencarna, vai cuidar da sua vida em outra área, e assim o elemento vai encontrando um alívio na sua necessidade de reajustamento, menos sobrepeso para ele. Aqueles que têm o mérito e são mantidos ali por aparelhos, espíritos superiores, por exemplo, caso o corpo físico caia numa dessa injunção, obviamente que ele vai se liberar e vai trabalhar no mundo espiritual. Manter ali uma cota mínima de ligação com aquele corpo, ou quem sabe nenhuma, porque tem pessoas que são mantidas vivas por aparelho, né? Só por aparelho. Às vezes o espírito nem já está ali mais,
Sim, sim, sim. Pode ter também. Uhum. Então, ali só a massa orgânica que está tendo uma vida mecânica. Mecânica, né? Ô, Júlio, e também assim, como fala que essa quantidade de fluido é uma fonte esgotável, então aquele que vem é como se existisse exatamente a quantidade exata proporcional ao tempo de vida, não é isso? Sim, Então, sim, se a sim. pessoa, durante a vida dela, por algum motivo, por algum abuso, ela acaba desencarnando antes, ela possivelmente, essa fonte de energia ainda vai existir alguma coisa ali, É né? por isso que no caso do suicídio, de um modo geral, o suicida sente a decomposição do corpo, fica preso ali até que aquela energia esgote. É um castigo? Depende depende. É uma punição que o espírito se impõe por ter quebrado uma lei natural. Sim. A punição, aí você pode até dizer assim, que não, se é uma punição promovida pela lei natural, é uma punição divina. Não, porque o elemento, usando do seu livre-arbítrio, fez uma escolha complexa, então ele tem que arcar com as consequências da escolha. Uhum. Existem leis naturais que vão mantê-la. Olha, você reencarnou com uma cota de energia para viver um certo número de anos, que você tinha uma atividade a realizar, você desertou dessa atividade, então existe aí um preço complexo a ser pago pelo indivíduo que fez a escolha. Uhum. E costuma não. A próxima reencarnação, de um modo geral, é uma reencarnação curta para repor aquele tempo de vida que faltou. E ele retorna. Para depois retomar a prova de que não deu conta. Nós aprendemos aí, de um modo geral, estudando aí o assunto aí, se não me engano, no próprio Céu e Inferno também tem relatos de suicidas. Tem o livro Memória de um Suicida, também, que é um livro importante aí para nos ajudar nesse ponto aí. E o suicídio indireto, que é os elementos que se entregam a viciações, vão minando as forças orgânicas e desencarnam antes do tempo. Aconteceu com o André Luiz. Exatamente. André Luiz Mas, chegou no mundo Júlio, espiritual, corroído pela sífilis. Ele desencarnou, entre outras coisas, por causa da sífilis. Você sabe que a sífilis é uma doença que se transmite pelo desregramento sexual. Sim. Diga lá, Fernando. mas cada caso é um caso. Eu acho que em tudo a misericórdia divina atua, como, por exemplo, há pouco, de nossas reuniões, acho que foi ainda esse ano, que teve uma senhora que se manifestou na nossa reunião. Ela havia se suicidado porque ela não deu conta de viver com o fato de ter visto dois filhos dela morrerem de fome. Não sei se você lembra disso. Foi o que nós dissemos. Cada caso é um caso. Cada Mas caso é um caso, né? de um modo geral, tem uma lei, entendeu? E acrescentando aí no caso do passe que o Arthur citou, o passe ainda tem um outro fator em sua atuação que, de acordo com cada médium, é a sua doação de amor pessoal naquele fato, né? Naquele passe, né? Muito bem, amigos. Então, acho que nós esgotamos o assunto de hoje. Mais alguém quer trazer algum comentário? Ou nós podemos encerrar por aqui? O assunto hoje foi árido, foi meio denso.
Mas Não, eu achei pertinente, bom, acho que é importante isso. não, temos que estudar, nós temos que estudar. Sim. Esses conteúdos que estão aqui no Livro dos Espíritos, alguém pode até não gostar, como já tivemos aqui já um parecer nesse sentido. Mas são conteúdos homologados pela espiritualidade. Sim, sem Os dúvida. espíritos superiores homologaram. Então é Sim. interessante estudarmos, sim, temos que estudar. Não, é como o Zé Grosso disse ontem, né? Como o Zé Grosso pontuou ontem, né? Porque, inclusive, foi um recado, né? Um aviso muito bem dado, né? Olha, vocês vão receber novas atividades. Para isso é necessário que estudem. Sim. Ele deu. Talvez nesse bojo aí esteja essa que eu tenho cogitado já há um bom tempo, uma reunião de pesquisa. Sim, Exatamente. exatamente. Então, Exatamente. Né? E tá aí, o recado tá dado. O recado tá dado, né? muito bem. Então, na próxima oportunidade para estudarmos o Livro dos Espíritos, vamos estudar esse tema também, que é um tema também interessante e também complexo, inteligência e instinto. Quem gostaria de fazer a prece? Vou fazer aqui, vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado Mestre Jesus, nossos amados e queridos irmãos espirituais, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui para a realização do nosso estudo. Agradecemos aos mentores da nossa casa, da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, pela permissão e o auxílio que nos dão na realização desse estudo. Agradecemos ao nosso amado e querido Mestre Jesus pela vida, agradecemos por estarmos aqui vivos, com saúde, e principalmente nesta união, onde através dos estudos, do aprendizado, estamos tendo a oportunidade de nos fortalecer e também de disseminar boas ideias, bons pensamentos que podem ser, inclusive, aproveitados por toda a espiritualidade que, nesse momento, necessita de auxílio. Que Deus permita a nós uma semana de luz, uma semana de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, de prosperidade. Que assim seja. Amém. Seja.